algo estava me deixando desconfortável em relação ao meu quarto. Desci as escadas até a sala de estar e decidi dormir no sofá aquela noite. Eventualmente, adormeci, mas na mesma noite acordei novamente, desta vez com barulhos vindos da cozinha. Vi o brilho da luz da geladeira e ouvi os sons de alguém mexendo nela. A disposição da casa fazia com que a cozinha ficasse fora da visão do sofá na sala de estar. Eu não conseguia ver quem estava lá. Eventualmente, a porta da geladeira se fechou. Ouvi passos se afastando e andando pela cozinha. Estava sonolento, então voltei a dormir. Acredito que foi no dia seguinte que minha mãe estava dobrando roupas no meu quarto e disse que ele estava fedendo e que eu precisava limpar o que quer que estivesse causando esse cheiro. Ignorei, pois realmente não sentia nenhum cheiro. Naquela noite, meu pai ligou o ar-condicionado porque estava muito quente. Depois de assistirmos a um filme em família, todos começaram a se preparar para dormir. Pouco depois, acordei novamente. Não conseguia identificar o som que ouvia. Tudo o que conseguia ouvir era o ventilador soprando ar. Quando ele parou, o quarto ficou em completo silêncio, e então ouvi algo respirando. Mas não era a minha respiração. Olhei ao redor do quarto. A porta do armário estava fechada, então a origem não poderia ser essa. Parte de mim, ainda inocente, presumiu que fosse minha irmã mais nova tentando pregar uma peça. Desloquei-me até o chão e olhei sob o único lugar que me ocorreu verificar, embaixo da cama. Levantei a pequena cortina que cobria a parte inferior da cama, e lá estava, uma pessoa muito grande deitada debaixo da cama, olhando para mim. Recuei, caindo para trás, engatinhando para fora do quarto e gritando meu pai. Ouvi a porta do quarto dos meus pais se abrir e meus pais gritarem preocupados. Apontei para o meu quarto e disse que havia um homem embaixo da cama. Meu pai chegou, pegou as duas pernas e tentou arrastar para fora o homem muito grande. Lembro-me claramente de meu pai esforçando-se fisicamente para arrastar o homem para fora, enquanto minha mãe gritava. De repente, meu pai já não estava segurando as pernas do homem em suas mãos, pois ele havia evaporado. Todos gritavam por socorro. Meu pai, desolado, pedia para ligar para a polícia. E minha mãe também. Meu pai instruiu todos a descerem para a sala. Ao chegar na sala, apavorados, ouvimos batidas na porta de entrada. Gritávamos, e as batidas eram muito fortes, e havia gritos do lado de fora. Quando meu pai percebeu que eram pessoas querendo ajudar, aproximou-se e, ao reconhecer a voz de um vizinho, abriu a porta. Ali estava pelo menos metade dos vizinhos da nossa rua. Preocupados com o barulho e os gritos vindos da nossa casa, reuniu-se lá. A polícia chegou e todos, inclusive os oficiais, queriam saber o que tinha acontecido. Estávamos muito nervosos quando meu pai tentou explicar à polícia, que logo chamou reforços e iniciou uma busca. Um vizinho, amigo da família, perguntou ao meu pai o que tinha acontecido. Mantendo a calma, meu pai explicou. O vizinho questionou se não teria sido um assalto. Meu pai respondeu que naquela altura preferiria que fosse, mas não foi isso que vimos. Amanheceu e poucos ficaram conosco. A polícia registrou um boletim de ocorrência, pois não encontraram evidências de arrombamento, vestígios ou qualquer coisa que pudesse explicar o ocorrido. Isso causou um grande dano psicológico em todos nós, a ponto de não querermos mais dormir em casa, especialmente eu no meu quarto. Minha mãe, sendo religiosa, buscou compreender o fenômeno com a ajuda de um padre da paróquia do bairro. Quando ele se propôs a rezar uma missa em nossa casa, ficamos todos mais aliviados, mas ainda apreensivos, aguardávamos a missa, esperando poder retomar nossa vida normal, que naquele momento estava longe de ser. Quando o padre chegou, todos ainda estávamos abalados, mas houve ali um sopro de fé e esperança. Ele rezou a missa, nos abençoou e tivemos noites tranquilas,
embora eu ainda não dormisse no meu quarto. Com o passar dos dias, a marca daquela noite começou a se dissipar e voltamos a ter noites tranquilas. Meu pai sempre sorrindo, minha mãe contando piadas, meus irmãos e eu brigando. Estava tudo voltando ao normal. Ninguém mais se lembrava daquela noite, mas numa noite todos acordamos com os gritos da minha irmã de 5 anos. Meus pais correram para o quarto onde ela e minha outra irmã, de 8 anos, estavam assustadas e aos prantos. Minha mãe tentava acalmá-las enquanto meu pai perguntava o que havia acontecido. Minha irmã mais nova respondeu que alguém tinha tentado derrubá-la da cama, puxando sua perna. Imediatamente meu pai agiu sem hesitar. Junto com minha mãe, levou todos para o quarto deles, e lá ficamos em alerta, ligando os fatos daquela noite. Ao amanhecer, meu pai foi trabalhar e nós fomos para a escola. Eu estava cansado por causa da noite mal dormida, mas não pensava no ocorrido, só sentia cansaço. O dia passou variando entre momentos de tranquilidade e ansiedade, até que a noite chegou. Estávamos todos em casa, e minha mãe tornava a noite especial, preparando bolos, salgados e sucos. Nessa noite, meu pai disse que dormiríamos todos juntos e que ele contaria as histórias da avó. Então, ele começou a contar as histórias, criando um ambiente de união e conforto. Essa decisão de estar juntos em um momento de partilha nos ajudou a esquecer, ao menos temporariamente, os medos recentes. Aconchegados e ouvindo as aventuras e lições das histórias de nossa avó, sentíamos a segurança e o carinho familiar, essenciais para enfrentar o que quer que estivesse nos assustando. No dia seguinte transcorreu normalmente, longo, e a noite trouxe consigo uma apreensão, aliviada, no entanto, pela segurança de estarmos todos juntos. Quando decidi ir até a cozinha, deparei-me com a cena assustadora de um menino vestido com roupas velhas e estranhas, que abria e fechava a geladeira, rindo e repetindo o ato. Ao me ver, correu para se esconder atrás da geladeira. Corri gritando ao encontro dos meus pais, que me abraçaram e perguntaram o que eu tinha visto. Relatei a eles e juntos vasculhamos a cozinha, considerando a possibilidade de ser um menino de rua com fome. No entanto, não encontramos nada. Assustado, comecei a temer pelo que nos reservava aquela noite. Seguindo o exemplo da noite anterior, todos nos reunimos para dormir no quarto dos meus pais, espalhando colchões pelo chão, na esperança de que a união nos garantisse uma noite tranquila. Deitado, sem conseguir dormir, de repente vi aquele homem enorme ao lado da cama dos meus pais, tentando puxar o cobertor da minha mãe. Irado, gritei para que ele saísse, chamando-o de maldito miserável das trevas. Meu pai saltou da cama e avançou em sua direção, iniciando o que parecia ser uma luta, mas não era. O homem simplesmente evaporou, sem deixar vestígios. Logo depois, o menino que eu tinha visto na cozinha apareceu, correndo de um lado para o outro, como se estivesse perdido e não soubesse como sair. Minha mãe, num impulso, tentou alcançá-lo, mas ele continuou correndo até que a porta se abriu. Não vi o menino sair, mas ele já não estava mais, sumiu. Quando meu pai fechou a porta e a trancou, a tensão da noite se intensificou ainda mais. Ouvíamos correrias nas escadas, descendo e subindo, batendo forte na porta e repetindo sem cessar, criando um ciclo interminável que prolongava a agonia daquela noite tenebrosa. Todos dentro do quarto gritávamos e pedíamos socorro, gritávamos sem parar. O meu pai, ao ouvir pessoas na rua, abriu a janela do quarto e estas falaram: "Veja, estamos aqui. O que está acontecendo aí?" Perguntavam. Nós, ao vermos aquelas pessoas, um alento de que tudo pairou. Mas estávamos com medo de descer as escadas, pois imaginávamos que ainda estavam lá. Foi quando a polícia chegou, e então arrombaram a porta, chegando até nós, o que finalmente nos fez sentir acolhidos e seguros. Diante desses eventos, meus pais procuraram a ajuda do padre, mas já haviam decidido se mudar da casa. Durante o dia, meu pai se dedicou a organizar a mudança. Naquela noite ficamos na casa da minha avó, mãe do meu pai.
O padre aconselhou minha mãe a deixar para trás todos os móveis, como camas e armários, dizendo que teria tempo de investigar os acontecimentos. Meus pais seguiram seu conselho. Nunca mais voltamos àquela casa e até hoje não sabemos o que realmente aconteceu lá. Mudamos de bairro e hoje estamos tão felizes que me sinto seguro para compartilhar essas histórias. Hoje tenho 25 anos. Na época tinha apenas 12.